Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos continuar com as nossas reflexões? Nós estivemos refletindo então em Esdras, Neemias, né? E agora vamos partir para algumas reflexões no livro de Esther. Lembrando que as reflexões, elas são apenas algumas reflexões feitas nos livros que a gente lê, mas cabe a você aprofundar, cabe a você ler capítulo por capítulo, pesquisar. E eu tenho sempre falado isso aqui, dessa importância de você correr atrás, pesquisar, adquirir uma Bíblia de estudo e aprofundar no texto, tá bom? Aqui são apenas algumas reflexões, um sobrevoo aí com algumas aplicações. E aqui, lembrando também que a Bíblia ela não é organizada de maneira cronológica. A Bíblia nós vemos aqui que na sua organização Esther, ele vem em sequência após Neemias, mas essa história aqui não acontece em sequência. Provavelmente a história de Esther aconteceu ali quando o povo é libertado da escravidão, volta uma turma com Zorobabel, um pequeno grupo de judeus volta com Zorobabel, começa a reconstruir o templo, né? E depois, mais tarde, eles recomeçam. Muito provavelmente, a história de Esther acontece neste período, ali em Suzã, com os judeus que ficaram, que ainda não tinham retornado, tá? Depois retorna um pouco com Esdras, depois mais um pouco com Neemias e alguns nem retornam, tá bom? Então é importante entender isso. E aí, nós vemos que neste contexto de Esther, o rei era Assuero. E o capítulo 1 de Esther, ele começa mostrando o reinado deste homem, né? Falando muito sobre seu poder e como ele dava grandes festas, banquetes, ele se apresenta muito. O livro de Esther nós vamos ver muito festas e banquetes, festas e banquetes. Por quê? Porque Assuero era realmente muito poderoso e ele gostava de mostrar. Ele era muito vaidoso, ele gostava de mostrar seu poder, sua riqueza, sua opulência. Se você for estudar o texto, você vai ver como há aqui ostentação de poder e riqueza, né? E aqui nós percebemos então essa necessidade de Assuero. Nessa festa aqui a gente percebe que ele dá uma festa para os príncipes, ele dá uma festa para os pobres, e aqui a gente dá a entender, dá uma falsa imagem de que ele é um Deus, um rei que inclui os pobres, né? Generoso, uma falsa ideia, né? E Vasti, sua rainha, dá uma festa para as mulheres. Nós percebemos aqui que ele ostenta, que ele gosta dessa bajulação, dessas pessoas à sua volta, de mostrar seu domínio, e ele dominava aqui 127 províncias. Mas, quando ele chama Vasti, por algum motivo, nós não sabemos qual, ela ousa e ela é corajosa o suficiente para se recusar a ir à sua presença. E a gente percebe aqui que o poder dele se limitava a uma ostentação vazia e que as pessoas que realmente importava, ele não tinha conquistado o coração, né? E a gente percebe aqui que nós também estamos debaixo de um governo, nós vivemos debaixo de governos humanos que são compostos por muita vaidade, ostentação, dominação mesmo, muita corrupção, muitos gastos opulentos, indevidos, e que vivemos debaixo de uma cultura que valoriza isso, né? Que aplaude isso. E o que nós podemos perceber é que tudo isso é muito vazio. E ao mesmo tempo que Assuero, ele tem essa necessidade de se mostrar por essa riqueza, por essas coisas visíveis, nós vemos no livro de Esther o Deus invisível que se manifesta de maneira invisível nessa história e que fica explícito. O nome de Deus não é citado no livro de Esther, mas a sua presença é grande, poderosa e transformadora no meio do seu povo, né? O seu cuidado, a graça derramada sobre o povo é grandiosa, né? E a gente observa isso. Então, o que a gente aprende aqui? Eu gostaria de destacar algumas lições que
Aliás, foi até de um sermão que eu ouvi do pastor Felipe Fontes, ele foi nessa linha, eu achei bem interessante, ele destacando que, na verdade, quando nós vivemos neste mundo, né, governado por homens vaidosos, no meio de uma cultura que não valoriza, não se preocupa em valorizar um único Deus, nós não devemos levar essa cultura tão a sério. Por quê? Porque é uma cultura que ostenta e que vive de um ridículo, de um vazio, que não traz satisfação. Essa cultura mundana, a cultura deste mundo, ela nunca satisfará o nosso coração. O que nós devemos levar a sério neste mundo governado por homens vaidosos que se preocupam em mostrar o seu próprio poder, a sua riqueza, a sua vaidade? Nós devemos levar a sério o Deus onisciente, invisível, mas real. Deus que é todo poderoso, que nós não podemos tocar, mas podemos sentir e podemos desfrutar do seu cuidado, da sua grandeza todos os dias. O Deus que tem um reino invisível e que esse reino não é eterno, né? Então nós devemos levar muito a sério o reino de Deus, pois seu reino é verdadeiramente poderoso, invisível e eterno. Então, meu irmão, vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Que Deus te abençoe.